Só isso. E já começa. Já começa. Boa. Agora a Lança a vinheta e pá. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Dedigo Podcast, episódio número 10. Episódio 10, quase 3 meses do início desse projeto, quase 3 meses daquele café que deu o pontapé inicial para esse podcast acontecer. É um episódio simbólico, hein, Paulo? Marcante. Número 10. Número 10. Tá feliz Muito de feliz. chegar até aqui? Com certeza. É o primeiro 10 é a primeira dezena de muitas dezenas que estão por vir, com toda certeza. Isso mesmo. Ah, legal. São quase 3 meses. Você lembra a nossa data? De novo, Paulo. Vou ter que ter uma conversa com você de novo, Paulo. Você não lembra a data que a gente começou de cabeça assim? De bate pronto? Cara, não sei, foi 25 de novembro. Ah, não. Me levantar agora. 4 de novembro. 4? 4 de novembro. Quase acertei novembro. Acertou o mês, né? Tá bom. Já é o começo. Já tá bom. Sorte que eu sou tranquilo, senão. Mas são aí quase 3 meses de muito trabalho, muita dedicação, compromisso com esse projeto que pra gente é tão importante e tá sendo muito legal, muito divertido. Né? Com certeza. A gente se diverte também fazendo. Sim, sim. Quase 3 meses do café. E uns dias depois a gente gravou o nosso primeiro episódio 0. Como tudo começou. Naquele episódio a gente falou um pouquinho de como tudo tinha começado. Que foi nesse café no Sesc, numa conversa aleatória, que o Paulo falou sobre uma vontade antiga de fazer um podcast. Eu falei sobre vontade de entrar na internet. E dali pra frente foi só pra frente. Para marcar, para aproveitar a simbologia do 10º episódio, o que a gente pensou em fazer? Vamos falar um pouco do que já aconteceu, né? Boa ideia, com certeza. Os episódios que já rolaram, o que a gente aprendeu, o que marcou mais, qual episódio foi mais positivo para cada um, qual foi menos, e assim vai indo. Você lembra, se fosse para sequenciar um por um, você lembra de cabeça, assim, sem olhar o gabarito? Não? Não faço ideia. Deixa eu ver. O primeiro, o impacto da palavra. Segundo, quem é você? Não. Terceiro, ansiedade. Quarto, medo. Nem tem, né? Episódio. Muito bom, nota 4. Quase acertei. Eu lembraria, que eu tô aqui com gabarito, mas eu lembraria. Lembraria? Lembraria, um por um. Talvez na hora que a gente estiver no centésimo, aí vai ser puxado. É. Mas no 10º dá pra lembrar. Primeiro foi como tudo começou, que a gente falou um pouquinho lá do café, da ideia inicial. Foi um episódio um pouco mais curto, mas eu lembro que foi maior do que planejado. A gente tá falando, a gente vai conseguir falar 20 minutos, porque acho que um não conhecia muito de como que o outro interagia, e foi ali uns 40 minutos fluidos, melhor do que esperado, não foi? Foi mesmo. O cenário ainda mais simples, só tinha a girafinha da Cris bem aqui no meio. Eu tava nervoso pra caramba, nossa. Tava. Não foi o episódio que eu fiquei mais nervoso, mas eu tava bastante. E assim, fluiu. Um episódio 0, que você lembra que a gente não tinha nem o roteiro, montamos que a gente ia falar um pouco meio que na hora ali e saiu. O episódio piloto ali deu bom. Depois aí veio o peso das palavras, o impacto dos ambientes, aí já trouxe um pouquinho mais de cenário, trouxe os livros, uma caneca, já foi quase que 1 hora de episódio. Depois aquele lá da loucura da produtividade, é nesse que eu comecei a ficar um pouquinho mais tranquilo para gravar. Depois aquele sobre o foco.
E teve o episódio 4 que foi sobre ansiedade. Eu, particularmente, coloquei tanta expectativa nesse episódio, e esse foi que eu fiquei mais nervoso. Eu falei, nossa, eu gosto desse tema, vamos. Eu fiz jus ao título, eu gosto desse tema, vamos falar sobre ansiedade, quero falar isso, quero falar aquilo. E, meu, fiquei nervoso, fiquei nervoso. E foi a partir desse aí que, no seguinte, eu falei, nossa, não compensa, né? Não compensa ficar nessa pilha. Vamos falando comigo mesmo, vamos levar mais tranquilo. É o seguinte que a gente falou que foi no dia do Natal. Para mim já foi um pouco mais tranquilo. E depois vendo do ano novo, aí aquela virada de ano, virou os equipamentos, foi o primeiro que a gente gravou aqui com um tablet na mão, um cenário um pouquinho diferente, trocou os mascotes, a girafinha para foca e o polvo. E foi o maior episódio que a gente já teve até agora, quase 2 horas. Isso nos fez refletir um pouco sobre o tempo de duração do A podcast, gente acabou passando do A que gente passou um deveria. pouquinho e falou, ó, será que a gente não tem que levar um pouquinho melhor o tempo, deixar um tempo mais razoável? Enfim, episódio por episódio, eu acho que cada semana a gente aprende algo novo nesse ramo, não é? Eu sinto bastante disso. Depois teve aquele episódio do Quem é Você, que a gente falou da Ofélia. Depois o episódio de Você Gosta do que Faz, que é um episódio mais, talvez, polêmico, um tema mais forte. E, por último, o episódio sobre vulnerabilidade. Olha só quanta coisa boa. Se você ainda não assistiu, você tem que voltar a assistir um por um, porque tem muita coisa boa. De todos esses, Paulo, tem algum que mexeu mais com você? Tem algum que já marcou mais para você? Algum preferido que você gostou mais? Você gostou menos? O que você tem a falar dessa nossa pequena, longa trajetória até aqui? Eu acho que o que eu gostei mais foi o do foco. E em segundo lugar, acho que ficaria o poder das palavras. É mesmo? É, Lá no começo? acho bem interessante aquele lá que a gente. Lá do começo, né? Tipo, É lá do comecinho. E o do foco foi bem legal, cara. você gostou? Foi quando eu comecei a me soltar, contando um pouco mais das piadas. E no Uhum. primeiro e no segundo episódio, acho que eu tava mais. Eu não tava nervoso, mas eu tava pensando assim, poxa, eu vou medir minhas palavras, não vou fazer tanta piada, não, né? E aí do foco em diante, eu falei assim, eu vou começar a ser um pouco de quem eu realmente sou. Tipo, de fazer piada, de brincar, de contar mais histórias, né? Sim. Aí eu comecei a me soltar mais. Legal. Então, mas eu não estava Foi nervoso, da onde mas surgiu o mascote, né? foi da onde surgiu o mascote. Então é bem significativo pra mim, o do foco. Eu tava meio travadão, sabe, na questão assim, não que eu estava nervoso, mas eu tava assim, poxa, eu não posso fazer piada. Eu tenho que me manter sério. Uhum. Eu vou me controlar. E aí quem me conhece, os meus amigos que assistem o meu podcast, que nos apoiam, né? Aliás, muito obrigado pelo apoio da rapaziada. Eles falaram assim, Paulo, Cadê que você? tá falando lá, mas não é você, não é a pessoa que a gente conhece, enérgica, que conversa, faz piada. Então eles pediram isso. Cara, se solta mais. Só Esse uma pausa aqui que eu esqueci do microfone. O é reserva. o reserva. Caramba, que vacilo. Não tem problema não, aperta aí que o meu tá aqui gravando também. Bonito, que bonito. Aí a rapaziada falou pra eu me soltar mais, falou, mano, seja você mesmo, conta as piadas, fala numa boa, sabe? Uhum. Se solta, o podcast é de vocês. Ah, você teve esse feedback lá no começo, então? Do pessoal Tive, mais chegado? os 2 primeiros episódios a rapaziada falou que eu tava falando muito sério, muito certinho, Uhum. bem devagar, meio controlado. E que eles viram que eu tava assim mais
não tímido, mas assim, controlado. Tipo, não Sim. posso isso, não posso isso, não posso isso. Aí falou pra eu me soltar. Falou, cara, o projeto é de vocês. Seja você mesmo. E não tem tanta regra assim quanto parece. E na verdade, não tem. É pra ser nossa cara mesmo. É. E aí foi aí que eu falei, pô, eu vou começar aos poucos a introduzir então um pouco das piadinhas. Aí começou as piadas de duplo sentido, as piadas de maldade. Tá sendo... E realmente, se for parar pra pensar, teve essa mudança no meio do caminho. Na verdade, a gente vai entendendo o processo, né? É, a gente nunca fez, né? Nunca fez. Então a gente tá aqui aprendendo com a galera. Uhum. Conforme a gente vai recebendo, muda aqui, muda ali, a gente vai melhorando. Até os equipamentos a gente tá mudando. Sim. Pô, a gente viu que deu falha técnica no microfone, a gente pensou em uma outra solução. Muda aqui, muda ali, muda a TV, muda logo, muda cenário. Cara, a gente tá em todo momento. Quando eu falo que cada semana são aprendizados diferentes, né? É real. É, São mesmo. E esses foram os dois que você mais gostou, né? Eu diria que pra mim, assim, separar dois que eu mais gostei, eu gostei desses iniciais, sim, mas eu diria que o episódio Quem é Você foi um dos que eu mais gostei. Eu acho que um pouco pela maturidade no geral que a gente foi desenvolvendo no passar das semanas e o da vulnerabilidade também. Seriam os meus dois preferidos por enquanto, porque como tem muito por vir, por enquanto são esses. E tem algum episódio assim, eu não vou falar, eu não vou perguntar episódio que você não gostou, porque a gente conversa nos bastidores e a gente tá gostando pra caramba do que a gente tá fazendo. Mas tem algum que você ficou mais inseguro? Que... fiquei do ano novo, hein? Do novo? Eu não gosto de. Comentei lá, né? Eu não sou muito fã das festas de ano novo. Uhum. Não faz tanto sentido pra mim aquela teoria de tipo, estamos recomeçando e aí a galera vem com um propósito assim um pouco diferente. Então na hora eu pensei, poxa, eu vou falar o que do ano novo? Só vou falar mal, né? Uhum. Aí esse ano novo aí, eu acho que eu tentei dar o meu máximo e saiu legal, mas Uhum. acho que era um assunto que não tinha muito o que eu falar, né? Sei. Foi isso. Você falou que que você mais gostou é o Quem é Você? Cara, o Quem é Você e Número um. porque assim, eu tô colocando junto com essa coisa da gente organizar, de montar, de criar, de pensar no tema, de editar e tudo mais, eu tô meio que colocando um conjunto, sabe? Lá, a gente fechou o tema bonitinho, a gravação deu legal, aí, sei lá, a edição não deu tanto trabalho, ou eu achei que eu fui levando melhor aqui o tema, um pouco nessa autocrítica também, sabe? Porque Legal. eu gostei bastante da ansiedade. Da ansiedade eu fiquei bem nervoso, como eu falei. E lembra que a gente ficou meio inseguro com o episódio, depois a gente gostou pra caramba. Na época a gente até falou, nossa, esse é o nosso preferido agora, foi o que eu mais gostei até agora e tal. Tinha tudo bem que tinha 5 episódios, mas já tinha se tornado o preferido. E eu diria que por enquanto são esses dois. O que eu menos. O que eu posso ter ficado um pouco mais na dúvida foi o da ansiedade, que depois eu superei. Do ano novo, fiquei preocupado com Superou o episódio, né? Não a sociedade, né? a ansiedade, tá na batalha ainda. E vai ficar por um bom tempo. Superei o episódio. O do ano novo também, fiquei um pouco preocupado com a questão do tempo, apesar de ter gostado bastante. E aquele lá, você gosta do que faz, deu bastante trabalho, né? Nossa, pelo amor de Deus. A gente refletiu sobre o tempo nesse episódio de novo e deu bastante trabalho.
Muito. Então, mas eu gostei também. Eu tenho uma pergunta Todos pra são você. queridos. Pode falar. Todos são queridos. Você falou que gostou muito do episódio Quem é Você? Mas aí eu te pergunto, você conhece a teoria do navio de Teseu? A teoria do navio de Teseu, eu acho que aparece, é aquela que o Visão conversa com o próprio Visão na série WandaVision e fala que a ideia do navio de Teseu é um navio que está abandonado, não abandonado, ele está exposto e com o passar do tempo as partes do navio vão apodrecendo e eles vão trocando por partes novas e chega um momento que tudo que está no navio é novo e não tem nada do original. E o questionamento é se esse novo é ainda o navio de Teseu, se não é mais, se os dois são o navio de Teseu, se nenhum dos dois são o navio de Teseu. Algo assim. Pode explicar melhor. Eu lembro da série, eu sei só por causa da série. Série? É. Eu não assisti Você não ainda. assistiu? É muito boa. E o navio do Mário? Conhece? Conheço. Que Mário? O navio de Teseu é essa parada mesmo que você falou, né? Vamos imaginar que você que é o navio. Certo. Navio Lucas. Aí você é composto ali, você foi construído com 30 madeiras. Só que daí, vai, vamos simbolizar, vai. Você acabou que com o uso, né, velejando muito, fazendo várias viagens, você acabou, a madeira que estava ali no meio, com o uso, acabou se desgastando e tendo que trocar, né? Primeira peça. Aí vamos simbolizar o Mário. O Mário vai lá, põe a madeira no seu meio. O que isso significa? Você está trocando peças e trocando células, certo? Então assim, cada vez mais o Mário vai trocando a madeira. E madeirada no Lucas, e madeirada. Vai chegar uma hora que eu te pergunto, você, depois que você levou toda a troca do seu casco de madeira, certo? Você ainda é o Lucas, depois de tanta troca de madeirada, ou o Lucas antigo ainda é você? E se pegasse todas as madeiras antigas e reconstruísse, você era o Lucas antigo ou é um clone do outro? Ou a experiência do navio e a essência, mais a consideração que você tem, experiências, vivência, é que o navio não tem consciência, né? Nós temos. O que você acha? Depois de tanta madeirada, você ainda é o Lucas ou é o novo Lucas? Eu não sei nem o que respondo. Não sei se eu vou pular da filosofia, vou pular do Mário. O Mário. Que Mário? Corpo humano, eu notei que cada 7 anos troca todas as células do corpo. Certo. Então nós somos uma outra pessoa. E aí até eu notei aqui 3 perguntas. Você é quem você foi? Quem você é? Ou quem acredita ou quem você acredita que vai se tornar? Você é quem você foi, quem você é, ou quem você acredita que vai se tornar. Na resposta da série, o Visão fala para o outro Visão que nenhum dos dois tem respostas que dizem que nenhum dos dois são um navio de Teseu e os dois são um navio de Teseu. Pensando um pouco assim que a gente está nessa evolução, vai ter um momento que a gente vai ter uma total troca. Acho que a gente tem infinitas versões durante a vida. A gente está sempre mudando, sempre aprendendo. E pensando na parte da consciência, do conhecimento que a gente vai adquirindo, cara, que complexo, profundo, né?
Aí eu te pergunto mais, a gente vai além. Você falou que de acordo com a sua consciência, isso se mantém você e o Lucas mesmo trocando as madeiras, né? Só que se você passasse a ter problema de memória e esquecesse a sua consciência e você esquecesse do Mário, Então, e aí? eu acho que talvez fosse a única situação que aí você deixou de ser você. Porque, ó, pensa, você troca tudo, mas você continua com a sua mentalidade, você continua com a sua consciência, você continua com o conhecimento que você tem. Então, o Lucas, hoje, a idade que eu tenho, se parasse tudo, se resetasse tudo, mas eu continuasse com a minha consciência, eu não ia começar do zero, em Mas nada. se perder sua consciência? Aí você saiu da identidade, aí eu acho que é o único ponto que você se perdeu mesmo, sabe? Ah, é? E se você perdesse a consciência e ainda tivesse o mesmo físico? Acho que aí não é a mesma coisa, né? Então, Por isso que a brincadeira do navio de Teseu tem toda essa reflexão, sabe? cara, você lembra Aí que você, com o mesmo físico, você continua sendo aquela pessoa, aquele objeto, mas você não tem a consciência mais daquilo. É complexo. o navio não tem consciência? Mas é uma comparação, porque lá na série era um visão com o outro. Os dois tinham consciência ali. E um era meio que a cópia, um seria a cópia. E estavam nessa reflexão. Existe a consciência, existe toda a informação ainda, mas o casco é completamente diferente. Quem é o verdadeiro visão, quem realmente é ou não é. Mas trazendo um pouco para essa coisa do quem é você, eu acho que a gente tem essa construção da consciência com o passar da vida, né, do nosso conhecimento com o passar da vida, e múltiplas versões nossas, porque a gente já não é mais o mesmo do ano passado, não é mais o mesmo às vezes do mês passado, não é o mesmo de ontem. E a consciência vai crescendo, vai permanecendo. Agora, se você perde, porque você pode tirar tudo. Se você continuar com aquela mentalidade, você não vai começar do zero. Agora, se você apaga toda essa consciência, aí você zerou, sabe? Você sabia que antigamente, com a evolução da ciência, existia um médico que antigamente ele criou um método que era prometido você dar meio que um reset, você consertava o cérebro. Já ouviu sobre isso? Não, Conhece o termo lobotomia? lobotomia, eu acho que eu já ouvi falar. Cara, foi a cirurgia mais cruel que já inventaram. E esse procedimento, quando ele surgiu, não sei a data específica, né? Eu vi muito pouco uma matéria sobre isso, Ah, mas isso aí foi muito aplicada. Tiveram casos de cirurgia no Brasil na época. eu acho que No eu ouvi falar Brasil, assim. nos Estados Unidos, existem outros países. Não lembro o país de origem da lobotomia. Eu sei que o médico ele criou esse método com o propósito de curar traumas, curar depressões, curar pessoas que eram consideradas agressivas, pessoas problemáticas, pessoas neurologicamente que respondiam com umas ações assim não adequadas, sabe? Aham. E aí o cara criou um instrumento que ele enfiava Foi isso que eu aqui, vi ó, mesmo. por dentro do olho aqui, cavava aqui em cima e fazia ferida dentro do cérebro, assim, ó, com Cortava uma parte, né? uma agulha gigante assim, ó, fazendo feridas para cortar conexões que o cérebro tinha nessa parte do córtex frontal, que o pessoal Uhum. chama, né? Meio que para inibir um pouco das emoções. Então, assim, estatisticamente, falou lá na matéria que em 80% dos casos realmente
tinha essa perda de emoções, porque você machucava exatamente onde era as ligações de emoções no cérebro, que é logo na frente, né? Só que vinha as consequências, cara. Tinha gente que parava de andar, tinha gente que ficava na cadeira de roda, tinha gente que perdia no movimento assim completo, né? Tinha pessoas que, além de perder as emoções, ela perdia um pouco da genialidade dela, sabe? Não sabia quem que era mais. Então perdia ali as memórias. Então, cara, isso daí é muito bizarro, isso é muito cruel. O vídeo que eu tava assistindo, disse que depois de um certo tempo ali, essa cirurgia, ela era usada como punição. Tipo, ela nasceu com um propósito de curar pessoas, e as pessoas foram cobaias, né, para testes, e depois de um tempo, acho que no Brasil, se eu não me engano, uma certa porcentagem, assim, tipo 80% das pessoas que fizeram essa cirurgia eram mulheres no Brasil. Porque mulher que era vista e considerada infiel ou tinha ações assim, pensamentos liberais, era considerado tipo, punitivo você fazer isso no passado. Olha que crueldade, né? Bizarro, né? Você foi falando, eu fui lembrando, foi algo muito cruel e que foi aplicado mesmo em muito lugar. Então, Loucura. Eu não sei a história completa, mas isso está um pouco ligado com o que a gente estava falando do navio de Teseu, sobre perder a sua essência, Aí chega no ponto que eu memórias, falei. experiências. Aí a pessoa deixou de ser ela. Então, Aí sim. tem um livro muito conhecido de um cara que sobreviveu à lobotomia e ele escreveu um livro, Minha Lobotomia. E ele foi um garoto de 12 anos, acho que foi o cara mais jovem, a pessoa mais jovem que foi feita a lobotomia, 12 anos de idade. Ele disse que deu uma entrevista, ele passou assim anos da vida dele pensando por que ele mereceu isso. Acho que a família tinha dinheiro, ele passava por tratamento terapêutico, né, psicológico. Todos os médicos disseram para ele que ele era um garoto normal que não precisava de lobotomia, todos. Aí chegou no último, vamos supor, trocava de médico, não precisa, é um garoto normal. Passou 6 vezes, no último, o último falou, precisa. Ele era muito agitado, a família foi lá, fez. E ele falou que mudou muito a vida dele, porque ele realmente ele se tornou uma pessoa fria, sem sentimentos. E ele falou que pra ele mudou muita coisa. Então, Eu lembro que o que eu li era algo muito cruel. Iniciou com uma proposta de ajuda, justamente coisas de trauma, e tinha esse corte físico no cérebro para poder cortar esses sentimentos ruins, só que a pessoa virava um zumbi, virava um casco. Também perdia as emoções boas, deixava de ser feliz, deixava de ter alegria. Então a pessoa virava um zumbi. Olha que loucura. você faria isso para esquecer aquela paixão, aquela crush? Tá maluco, vou fazer terapia. Vou fazer terapia e resolver minhas questões, cortar uma parte do cérebro, que isso? Falando em terapia, como um assunto puxa o outro, um dos que eu mais gostei, em segundo lugar, né, foi o poder das palavras. Cara, como eu acho isso fantástico. Você falou de terapia. Sim. A palavra tem tanto poder que quando você vai lá fazer a terapia, você está conversando. Você está conversando, a pessoa está te aconselhando, ela está fazendo a leitura do que você precisa, como cuidar de você da melhor forma possível. E isso prova que realmente a palavra tem poder. Um bom conselho, ouvir, te aconselhar, olha, reflita sobre isso. Tente ver por um outro ângulo. Olha, você está errado nessa posição, né? Então, para realmente tudo que você fala, o jeito que você se comunica, como fala, uma palavra tem um poder muito grande, tem um impacto grande. Tanto é que se você xingar alguém, a pessoa vai se sentir ofendida, certo? Sim. Se
se você elogiar alguém, a pessoa vai gostar. A pessoa, se você dá um conselho, a pessoa vai ouvir, vai refletir. Então, tudo isso, cara, eu daria conselho que nos dias de hoje a pessoa tem que pensar melhor, pensar 2, 3 vezes antes de falar, porque hoje em dia, de modo geral, as pessoas estão soltando tudo, ofendendo todo mundo, né? O negócio tá desdeixado, Tá, tá ninguém largado. o mundo anda com pouca empatia ao próximo, né? Sim, Brincadeiras de mau gosto, piadinhas entre linhas, indiretas. Aí, cara, isso aí magoa o próximo. Eu tento sempre ser muito minucioso e cuidar das pessoas. Ouvir, brincar, beleza, a gente pode brincar, uma brincadeira saudável ali, tudo bem. Mas sempre tem que tomar cuidado para não tá, sei lá, ofendendo o próximo, né? Que é o conceito que a gente falou aqui, né? sim. Terapia cura, o xingamento machuca. Terapia cura, terapia salva a vida, xingamento machuca, palavras podem machucar. A gente falou no episódio bastante sobre, nesse episódio das palavras, sobre o que a gente fala até pra gente mesmo, o que a gente fala pros outros, né? E todo o impacto que isso pode ter positivamente ou negativamente. Esse foi um dos seus preferidos também. Legal. Com certeza. Legal. Top. Se você não tivesse medo de decepcionar ninguém, como você acha que seria a sua vida daqui pra frente? Se eu não tivesse medo de decepcionar ninguém, você vai falar o que você quiser. Pô. Ia ser louco, né? É. Muita coisa no dia a dia a gente filtra antes de falar. Muita coisa a gente filtra, e isso é bom. Que é bom senso, respeito, empatia. Tem hora que dá vontade da gente falar pro pessoal, vai pra E o medo, ele casa do cacete, ele né? existe para nos nivelar. Nossa, se as pessoas não tivessem medo de nada, não tivessem essa preocupação, que muitas parece que não tem tanto, Eu né? te chutei aqui debaixo da mesa, né? Mais de uma vez. Mais uma vez? Perdeu o medo, foi? Mais uma, então. Tuf. Ele. O que eu tava falando? Do medo? Então, Do medo, se eu perdi o medo. Então, é complicado isso aí. O medo tá aí para nos nivelar também. Se a gente fizesse tudo desprovido de medo, ia ser uma loucura. Ele nos atrapalha em certas situações, porque você trava por conta de medo, deixa de tomar alguma ação importante para você por conta de medo. Só que tem que ter um pouquinho ali, né? Sim. Se perdesse todo o medo, falasse tudo que a gente pensa o tempo inteiro, aí lascou. Aí, acho que a gente não ia, às vezes a gente não ia nem estar solto pra gravar o podcast. Cara, tem um amigo. Caos quer ser. Tem um amigo, cara, um grande amigo, na verdade, até considero ele até como irmão. Pedrão. Ele acompanha nosso podcast, ele tá sempre aí dando feedback. O cara, aí, Pedrão, gente fina demais, valeu pelo apoio. Cara, ele é muito engraçado. Ele tem um pouco desse. Não totalmente, claro. Mas ele é uma pessoa que, se ele tiver que falar alguma coisa, ele fala na lata da pessoa. Não gostei do que você falou isso. É aquele Pedrão, né? É o Pedrão que você conheceu. Ele dá um pouco dessa impressão mesmo. Ele é muito engraçado, cara. E eu falava pra ele, cara, como você consegue ter esse filtro assim tão distante, sabe? Ele falava mesmo. Você tá errado isso, e ele expunha com respeito, claro, ele nunca desrespeitou ninguém. Mas se ele tinha uma posição ali, uma ideia, ele defende a ideia com bons argumentos. Eu acho que eu estou certo por causa disso, e eu não vou mudar o meu pensamento. E, putz, isso é muito legal, cara. Tipo, querendo ou não, a gente aprende, né? A gente aprende com a coragem do próximo. Porque é uma balança, né? Você não pode ter 100% do medo. Então, assim, conviver com ele ali, acho que me encorajou mais a certas coisas, tipo, a me posicionar. Porque tem hora que eu deixava de me posicionar, não por medo, mas tipo, preguiça de discutir com a pessoa, sabe? Preguiça. Preguiça, vou discutir a pessoa ali, a pessoa vai
Não vai nem ouvir, não vai prestar atenção. Mas às vezes tem que ter aquele posicionamento, né? Ou não vai adiantar nada, e às vezes só aceitava, né? E ele não, ele sempre define as ideias dele, expõe. Isso é Legal. legal. Boa, Pedrão. Boa. Nossa, eu falei pra caramba. Você vê que a gente passou pelos episódios anteriores e meio que pegou umas pinceladas de cada um e tá refletindo sobre alguns temas já discutidos. Tá um pouco mais uma retrospectiva também sobre algumas reflexões, né? Sim, o que a gente esqueceu de falar lá, a gente dá pra Já tá complementando aqui. complementar. E gostei parece até que eu tinha falado pra você qual que seria o meu episódio preferido, pra você mandar um negócio do navio de Teseu. E a gente não combinou nada. Você preparou um pra cada episódio que eu poderia falar, né? Pior que não. Acabou a folha aqui. Muito bom, muito bom. E nesse tempo todo aí, a gente passou um pouco pelas reflexões de alguns dos episódios, né? E, gente, trabalhem nesses 3 meses, hein? Puxado. Ó, guerreirinha aqui. Primeiro dar os parabéns pro nosso microfone, que já foi o oficial, depois virou reserva, continuou sendo reserva, mas nunca decepcionou. Todas as gravações com o microfone de lapela não falharam. Quando a gente não usou ele, deu problema. Depois surgiu esse de mesa aqui, que teoricamente era para facilitar as coisas, mas deu uma dor de cabeça, né? Pra caramba. Mas agora a gente já contornou de novo. Essa gravação já vamos testar. Tomara. Se o plano deu certo. Então aí, uns probleminhas de gravação, aqueles ajustes no meio do caminho, de que a gente tá gravando, tá editando, tá fazendo tudo e tá tendo que organizar, pensar, às vezes dias de cansaço, pega e faz uma gravação no final do dia, tá cansado assim, mas tá indo. Eu lembro que teve um episódio que eu tava meio gripado, acho que foi da produtividade ou do foco, eu tava meio gripado, eu pensando comigo que, putz, não vai dar. Pô, se foi o da produtividade, aí você passou gripe pra mim, porque no final da outra semana, quando foi gravar o foco, cara, eu tava gripado, derrubado pra caramba. Então é isso, foi isso mesmo. Aí eu tomei um remédio ali e falei, não, vamos que vamos. Então, acho que foi esse. Mas, assim, é só para compartilhar um pouco dos bastidores. A gente já falou em outros pontos que acho interessantíssimo. No da vulnerabilidade, a gente falou um pouco dessa ideia de, não vamos mostrar algo que não é, vamos mostrar como que tá sendo, né? Até porque, apesar de todas as questões, apesar de qualquer dificuldade e muito trabalho que tá tendo, tá sendo legal, tá sendo divertido, tá sendo produtivo, tá sendo bom. Concorda? Claro. Fala que não, pra ver se eu não chuto seu pé de novo. Pô, é verdade. Vou me defender aqui. E assim, pegar... estamos cumprindo com o combinado desde o começo. São as postagens, são as gravações. A gente vai falar um pouco mais sobre algumas perspectivas daqui pra frente, mas estamos cumprindo com o combinado. Feito é melhor do que perfeito. Eu acho que tem uma parte que eu tinha anotado aqui. Onde está? Que horas são, será? Não, tá cedo. 7 horas. Tá enrolando. Pode ir falando. O que você tá fazendo? Não tô vendo, eu tô... Tá. Tá tranquilo, né? Não, mais ou menos. Não tá muito, não. Tranquilo, quem faz? Olha a ideia de feito é melhor que perfeito. A ideia de começar e depois ir ajustando. Começamos, estamos ajustando e está sendo positivo. Se eu pudesse, eu falaria isso pro Lucas de meses atrás, de até anos atrás, que não começou a fazer certas coisas. De repente, o início foi dado,
Não é tranquilo, é puxado, mas como tem coisa positiva. E aí vem aquela sensação, falei, gente, por que eu não comecei antes? Isso tem várias o tablet, né, como a gente comprou recentemente, e é uma das coisas que eu pensei, assim, falei, nossa, por que não arrumei isso aqui antes, sabe? Facilita pra caramba e tal. E começar o podcast, que nem era uma ideia inicial minha, mas colocar a cara na internet era uma ideia. E por que eu não comecei antes? Falei, caramba, tá indo, tá fluindo, tá legal. Concorda? Claro. E no meio desse processo, assim, a gente vai ajustando coisas da comunicação também. Teve algum episódio que você ficou mais nervoso? Nenhum. Não, você tá sempre calmo, né? Não fico nervoso. Pra mim, eu tive essa evolução de ficar mais calmo no passar dos episódios. Agora, nos últimos, eu acho que eu quase nada nervoso. Só talvez um ponto ou outro. Acho que o número 8, cara, porque eu fiquei sem almoçar. Aí Vou almoçar são às 4 horas da tarde. necessidades. Nossa, eu tava com uma fome. Aí eu acho justo. A gente gravou no sábado. Nossa senhora. E a Foi loucura. E a sua comunicação? Que você falou que tipo no comecinho para depois você começou até a brincar mais, mas a sua comunicação no geral, você sentiu evolução? Sentiu melhor? Senti, eu comecei a me soltar mais, não como eu gostaria, não como você, Nem gostaria. nem gostaria. Mas eu acho que se eu for me soltar mesmo, cara, eu acho que eu faria mais zoeira, mais brincadeira. Eu acho que eu faria mais piadas, que eu gosto bastante de... Paulo, se você se soltar mesmo, a gente vai ser muito processado. Com certeza. É por isso que eu me controlo. Se você se soltar mesmo, a gente tá perdido, acabou o canal. Por isso Por isso que eu me controlo muito. Mas acho que dá pra soltar um pouquinho mais. Aos poucos, acho que eu vou... Sem a gente ser processado, né? Dá pra ir um pouquinho mais. Tô tendo... Esticar um pouco ali. Tô tendo feedbacks positivos de que a gente tá ficando mais solto e mais fluido com o passar dos episódios. Eu acho que isso é meio que natural. A gente vai lidando melhor um com o outro, vai lidando melhor com a ideia de fazer podcast, com a ideia de gravação, com a ideia de roteirizar, e fica, a coisa do treino, né? Se for pegar o primeiro, você não tem treino nenhum em gravação de podcast no primeiro episódio, no segundo também não. Aí vai passando, a gente tá treinando e tem coisas assim que talvez a gente parasse para pensar antes e agora a gente só faz de uma maneira melhor e sem pensar. Sim. E se for parar pra pensar, a gente não tá seguindo nenhum modelo de referência. Por exemplo, a gente não tá se inspirando em algum podcast. E outra, não tem, pelo menos eu não encontrei, nenhum outro podcast que são todas as vezes as mesmas duas pessoas conversando. Por enquanto. Por enquanto. A gente vai fazer alguns convidados aí, surpresa. Mas mesmo assim, o nosso método de podcast, ele é inovador, cara. Ele é diferente aí da internet. São os mesmos dois bestas conversando sobre... Dois caras que não sabem de nada falando sobre tudo. Nossa, a gente não falou esse bordão. Tô falando agora. Dois caras que não sabem de nada. Falando sobre tudo. Pronto, aí você pega esse recorte e coloca lá no começo. Coloca lá, né? Tá. mas é verdade, é verdade. É legal esse aprendizado, esse crescimento, né? Pra esse episódio, cara, eu não preparei nenhuma piadinha, nenhuma coisa pra falar. Foi tudo no improviso. É retrospectiva sobre os outros episódios. Se você assistiu os outros episódios lá, eu tô falando e de repente eu pergunto pra você, qual que é o tema mesmo? E aí você tá querendo que eu faça uma retrospectiva de 9 temas pra trás? Eu não sei nem o que eu almocei hoje. Por isso que estou aqui para te ajudar. Boa. E o tablet está aqui para me ajudar. Por isso que tem um diretor e um estagiário. Isso é lindeza. Nossa, eu arrotei agora. O microfone não pega, velho. E cumprindo, lá no começo a gente combinou de
A gente só não postaria alguma gravação se a gravação tivesse ficado bem ruim. E como a gente considerou todas no mínimo suficientemente bom, foi tudo pra frente. Com certeza. Como a gente gravou, todas estavam ruins, mas aí a gente tinha que escolher uma, a gente falou, vai todas de uma vez, né? Não. Eu acho que no final de episódio a gente até se questiona aí o que você achou. Falei, esse eu não curti tanto, esse eu achei incrível e tal. Mas o combinado era todas, mesmo aquela gravação que a gente ficasse com a impressão de que não ficou tão boa, ela vai pra frente porque às vezes a nossa percepção não é a percepção das pessoas que estão assistindo. Por exemplo, o episódio lá do Você Gosta do Que Faz. A nossa percepção ficou um pouquinho mais negativa e parece que o feedback foi mais positivo do que o esperado, né? Foi. Então tem que jogar todas pro ar. Todas. E falando em feedback, gente, tem muito que agradecer. Muito que agradecer a quem está acompanhando, quem comenta, seja por mensagem, seja no YouTube, seja pessoalmente, os colegas de trabalho, os feedbacks positivos, aqueles motivadores mais animados, os feedbacks construtivos que, principalmente nesse começo, para a gente é muito importante. Vocês estão errando aqui no tempo, ou na técnica, ou aquele tema, acho que ficou mais puxado, o que vocês acham disso, o que vocês acham daquilo. E essa é uma parte muito importante, com toda certeza. A gente combinou, num determinado momento, que iríamos fazer até X gravações e tentar não se prender tanto, às vezes, a um feedback negativo que pudesse surgir. Mas está sendo bem positivo. Eu estou sentindo feedback positivo e feedback construtivo, sabe? Tudo coisa que dá pra gente aproveitar. Seja no sentido de nos impulsionar ou seja no sentido de nos amadurecer. Estamos aprendendo alguma coisa por isso que a pessoa está falando. E tem gente, pesca um pouquinho de cada, né? Tem gente que às vezes entende um pouquinho mais de vídeo, um pouquinho mais de YouTube, faz algum comentário, faz assim, faz assado, testa isso, testa aquilo. Positivo, né? Claro. Cara, um brotherzão também meu, que eu posso citar aqui, é o Alan. Ele acompanha. Foi ele mesmo que eu pensei na hora que eu falei também. Do YouTube, porque eu já. Ele comenta mais com você, né? Mas eu já vi ele comentando comigo junto, assim, também. Ele é muito inteligente, cara. Um cara muito gente boa, muito gente fina mesmo. Brotherzão. Ele assiste nossas paradas, nossos episódios e ele faz crítica construtiva. E ele é muito técnico na questão de design. Então ele deu uns pontos pra gente muito legal. Olha, a câmera posiciona desse jeito. Olha o foco, vê isso, vê questão de luminosidade. A TV, pô, ficou faltando isso, faltou aquilo. Então ele deu uns pontos chaves aí pra gente estar melhorando, que foi muito positivo pra gente, coisa que a gente não sabia, que ele sabia, né? Ele teve uma vivência um pouquinho no YouTube, sabia? Lá no começo ele teve uma vivência, então ele tem ali uma experiência, gosta, já teve contato. Aí ele passou umas dicas pra gente, cara, infalível. Então a gente agradece o apoio. Putz, a gente agradece tudo, cara, as palavras. Aí. Temos uma equipe, uma seleção, de certa forma, né? A Cris comentou comigo pra eu me soltar mais. O Anderson também. Os dois falaram, Paulo, parece um robô falando, não é assim. Você solta mais, fala, seja você mesmo. Já falaram comigo faz a zoeira, do tempo. Você faz. Do tempo. Coisa positiva sobre os temas, ou algum toque, assim, específico de algum episódio. Nossa, importante pra caramba. E é um é um time, né? Porque essas pessoas que estão acompanhando cada conselho ali que a gente ganha e que nos ajuda pro próximo, toda hora a gente tá em constante aprendizado. Cada conselho é muito valoroso, então é uma pessoa que faz parte do time ali, fez ajustes, tá ajudando pra caramba. Esse acompanhamento é essencial.
Muito obrigado a todos vocês. Valeu, a gente não cita o nome de todos, né? Que são bastante galera ajudando a gente. Mas conforme a gente vai lembrando, um ou outro ali, cara, a Clara é uma pessoa que também ela fala pontos importantes pra gente. Ela acompanha, assiste, vídeo a vídeo, ela cita um comentário ou outro ali pra mim, pra você, falando, ó, muda aqui, muda ali. Será que ela tá, acho que ela tá odiando minhas piadas de mau gosto, né? Eu acho que ela, assim como a Cris, coloca no mudo. Depois que ouviu, né? Ela volta só pra pôr no mudo. Isso mesmo, Clara. Não ouve essas bobagens que ele fala, não. Ah, cara, a vida tem que ser levada com um pouquinho de humor, né? Não que as duas não façam uso fruto de humor. Muito pelo contrário, elas são muito alegres, muito comunicativas e muito engraçadas. Conta bastante história saudável ali, histórias engraçadas, sempre muito alegres. Eu acho que eu que tenho mais as piadas de que não é tão saudável, duplo sentido, aquelas piadas bestas, né? Isso que passa por um filtro. Vocês veem, é 10%, é 10% do que existe nos bastidores. Que nos bastidores é processo. É verdade. Que bom que a gente não grava os bastidores. Mas isso é muito bom. Mas assim, tem algumas pessoas, alguns já tem bons nomes assim pra gente citar. Sim. Os bons nomes tem o meu amigo Ives, o cara das séries, dos filmes, que em breve vai estar com as coisas dele na internet aí também. Ele, no episódio acho que no episódio que a gente falou da Ofélia, Quem é Você? Que ele comentou um pouco mais e fez algumas referências de séries, de filmes, e sabe que eu me envolvo muito nessas coisas, nessas reflexões, né? E tá acompanhando bem aí, tem dicas técnicas positivas. É legal pra caramba. Tem meu pai com a minha mãe. Eles são 10, cara. Eles são. Assim, sabe, o filho sempre é bonito, né? Mas eles acompanham inteiro, assim, comenta bastante. Eles são meus fãs, são seus fãs, são nossos fãs. Sua mãe vai falar: filho, que má influência você chamou pra fazer podcast com o seu Paulo? Só faz piada de. Como é que é? Se aquelas lá é 10% do que ele fala, meu Deus. E teve episódio que ela falou, nossa, mas eu dei risada com o Paulo, quase caí da cadeira na hora que ele falou tal coisa. Eu falei, é assim mesmo. Mas é legal esse apoio, esse feedback. Tem a Cris, que estava ali desde o início. A Cris, não tem o que falar. A Cris, ela é nota de 0 a 10, é nota 1000. É uma pessoa, cara, que não tem nem sei dizer, cara, não tem adjetivo pra descrever ela. Cara, o que ela apoia a gente e assiste e fala sobre, naquele ponto ali você falou isso, foi super legal, nesse ponto aqui você errou, nesse ponto você falou isso. Putz, cara. Positivo. Enfim, desculpa se... Ela é nota 1000, cara. Se eu não citei algum nome. Mas realmente um obrigado de coração a vocês que estão acompanhando e dando esse apoio, esse feedback legal pra caramba pra gente. E além desse retorno, a gente volta naquela ideia que a gente já comentou lá nos primeiros, que toda essa experiência está sendo positiva demais e que nosso podcast visa trazer coisas positivas e muita reflexão, e que se uma pessoa for impactada, a gente já está tendo sucesso naquele episódio. Está sendo mais de uma pessoa impactada, estão sendo algumas pessoas impactadas, e eu quero que vocês saibam que vocês também estão impactando de volta. E nisso a gente cria um ciclo virtuoso, porque assim, o podcast é uma proposta que não é minha, que não é do Paulo,
a gente faz aqui como nós, mas o nós também inclui vocês, porque vocês fazem parte disso tudo. Falei bonitinho, falei? Que fofo. Fofo, né? Mas é verdade. Pensei agora. Não tá escrito aqui não. É verdade, é de coração. Muito obrigado. Paulo, e assim, eu tenho muito a agradecer também, não só as pessoas, mas o podcast como um todo tá influenciando bastante no meu dia a dia, em outras áreas também. Para mim tá sendo fantástico essa trajetória de quebrar o medo de exposição na internet. Tá ficando mais natural para mim. Logo estaremos em outras redes sociais com formatos diferentes de vídeos também. E isso já está sendo um grande destrave. A pessoa está com medo de fazer um vídeo de 10 segundos para colocar na internet e de repente ela coloca um episódio de 2 horas conversando. Com os 2 pés no peito, sabe? Como que tá sendo esse impacto para você, de uma maneira geral? Da hora. Da hora. Muito louco. Top. Sempre quis. Gosto de ser o centro das atenções. Adoro. De verdade, cara. Desde criança eu gosto de me destacar. Eu sou sempre o cara que... Amostradinho. E aí, o cara que faz piada, que traz todo mundo e quando chega no ambiente, eu penso que, poxa, eu tenho que ser notado de alguma forma. Então eu fico contente quando todo mundo, Paulo chegou sabe? Uhum. Eu acho que eu ficaria incomodado se eu fosse aquela pessoa assim, nossa, eu estou entrando aqui, espero que ninguém me veja. Você quer? Vou entrar quietinho. Ser visto. Não, eu quero ser visto, eu quero entrar na escola de samba já sambando. E assim, algumas pessoas têm comentado sobre a questão de divulgação. E eu tô falando coisas do tipo, eu gosto desse conceito de que a gente está crescendo para baixo primeiro, a gente está estruturando as raízes, está desenvolvendo alguns pontos, colocando alguns vídeos e a expansão vem logo aí, cada vez mais pessoas vendo. Então o primeiro momento foi o nosso combinado, as postagens, tá indo. E tá até agora no nosso planejamento estruturar outras coisas. E vai dar bom. Vai ser ótimo. Pra caramba. A pessoa pensa que tá anotado aqui que eu treinei pra falar. Tudo que tá anotado aqui eu não falei. Fui falando coisa que foi surgindo aqui no meio do caminho. Tá tudo certo. Esse é o nosso jeito de fazer podcast. Mas a gente tá entrando no último bloco. Estamos no último bloco. Dessa parte de perspectivas, o que vem pela frente, vem aí mais divulgação. A gente vai manter a constância, ajustar os tempos em alguns episódios, refinar os roteiros cada vez melhor. Já tá bom e vai melhorar mais ainda. Sempre investindo um pouquinho aqui em questão de áudio, de vídeo. Quadros aí, possíveis quadros em episódios futuros, convidados pontuais. Vai chegar o momento dos convidados. Calma, tem gente que tá perguntando. Tá chegando. Gravações em cenários também diferentes. Tem muita ideia boa. E o podcast vai crescendo junto com quem acompanha. E para mim um pouco do sucesso é entender que na vida não é só sobre a gente, mas o que a gente vai transbordar. Existe um caminho. Eu aprendi bastante disso na imersão, que é crescer. Prosperar e transbordar. O crescer é intencional, então você coloca todo o esforço e toda a intenção para você crescer nas áreas da vida. O prosperar, que não está vinculado só ao dinheiro, mas está vinculado a tudo, tá? A todas as áreas, ele se torna natural a partir do momento que você cresce com uma intencionalidade. E o transbordar é ali a parte final. De nada adianta nessa vida você querer ter sucesso e estar só, e não transbordar tudo aquilo que você conquistou para o mundo de volta.
Viu como eu sou sério? Boa. Vamos chegando pro finalzinho? Vamos chegando. Traz. A gente traz. Vou cortar essa parte pra ninguém ouvir. Vamos lá, estamos chegando na parte final. Mais uma vez, agradecer muito a quem está acompanhando, quem está nos incentivando. Quero convidar as pessoas que estão ouvindo esse 10º episódio. Se vocês não assistiram os episódios anteriores, assistam, porque vale muito, tem muita coisa positiva. Convidar também a continuar acompanhando. Vocês não vão parar aqui, né? Tem mais coisa positiva ainda por vir. Muita ideia legal que vai ser implementada ainda. Esse episódio, ele traz um pouco, acho que das nossas caras, dos nossos perfis. A gente quer colocar reflexão profunda, a gente quer colocar conversa real, dia a dia, trazer leveza, trazer humor, trazer as piadas do Paulo. Tudo junto e misturado, e que vocês possam refletir e dar risada aí quando estiver assistindo. Seja aquela coisa. Eu tenho um feedback muito legal, que a pessoa fala, nossa, parece que eu tô sentado conversando com vocês quando eu tô assistindo. Parece que eu tô numa conversa, parece que vocês estão falando comigo também. O fechou o vídeo e foi embora, desligou o computador. Não foi isso. Não foi isso. Pô, só que legal. Se o Paulo não tivesse lá, eu até continuava assistindo. Brincadeira. Não. Brincadeira. A pessoa assiste por sua causa. Parece. Porque o diretor, brincadeira, a gente faz essa piada aí que não tem como deixar passar. Perde o amigo, não perde a piada. Perde o amigo, não perde a piada. Galera, estamos com sono. Você tá com sono? Eu tô cheio de energia ainda. Estamos com fome. A fome não tem, pô. Tanto você comeu antes da gente começar. Quer comer pouco, velho? Meu Deus, Paulo. Pra alimentar esse corpinho aqui não é fácil, não, cara. Tá certo. Cara, há uns 10 quilos atrás... Há uns 10 quilos atrás. Eu comia muito mais, tá? Me respeita. Hoje em dia eu tô na dieta, firme, ponderado. Hoje foi só um dia que eu passei um pouco do prato, né? Tá certo. Eu julgando os outros de comer. Então. Logo eu. Lá ele. É isso, minha gente. Muito obrigado. Paulo, quer falar mais alguma coisa? Quer agradecer mais alguma coisa? Galera, muito obrigado. Valeu. Vou cortar umas partes, tá? Vou cortar umas partezinhas aqui. Você é o editor, você que manda. Vou cortar umas partezinhas aqui, galera, pra vocês não assistirem. E valeu, é isso aí. Muito obrigado, gente. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado, meu Deus, por mais um episódio. Episódio número 10. De muitas e muitas dezenas que ainda estão por vir. Obrigado a vocês que estão assistindo. Obrigado, Paulo. Valeu. Obrigado. Levantar aqui o microfone aqui, pô. Arrancar tudo, preso o cabo, derrubar o celular. E valeu, minha gente. Tamo junto.